Olá, meu nome é Lohane Gomes. E o meu, Pedro Henrique. E nós somos monitores do projeto English Food da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e no mês de janeiro trabalhamos sobre as plantas alimentícias não convencionais, cujo acrônimo é PANC. Esse vídeo vai ser diferente dos outros vídeos do nosso canal, porque o termo PANC foi criado aqui no Brasil. Achamos justo trazer o criador desse acrônimo e principal pesquisador das plantas alimentícias não convencionais, professor Valdeli Ferreira Knupp, para um bate-papo com a gente. Knupp é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina. Possui mestrado em Ciências Biológicas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. E doutorado em Fitotecnia Horticultura em 2007 pelo PPG Fitotecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, Valdeli é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, campus Manaus, Zona Leste, e fundador curador do herbário EAFM, pertencente a essa mesma instituição. Além disso, o professor atua na pesquisa e divulgação das PANC e, como fruto de seu trabalho, escreveu o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais, PANC, no Brasil, da editora Plantarum em 2014. Então, venha desvendar o mundo PANC com a gente. Pessoal, bom dia. Hoje o Projeto English Food está entrevistando o professor Valdeli Ferreira Knupp, ele que é referência no assunto PANC no Brasil, autor do livro Plantas Alimentícias não Convencionais. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Ciências Biológicas pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA, doutor em Fitotécnica Horticultura pelo Programa de Pós-Graduação de Fitotécnica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, campus Zona Leste, e fundador, curador do herbário EAFM deste mesmo instituto, professor Valdeli Ferreira Knupp. Maravilha, Pedro. Obrigado aí pela apresentação, a Lohane, né, essa dupla aí pelo convite para participar desse projeto que eu não conhecia, que já quero parabenizá-los, parabenizar as professoras, né, professores, orientadores, colaboradores e a UFMG por esse envolvimento, principalmente nesse período complicadíssimo, inédito, inusitado, né, que estamos passando, um momento de reflexões, que todos nós estamos fazendo coisas diferentes, né, fora da agenda que estava prevista para 2020 e 2021 nem começou ainda, eu diria, porque tá, né, tá uma incógnita geral, e PANC tem tudo a ver com isso, né? Eu até gravei um vídeo há algum tempo, que acho que está por aí no @produçãoknupp, e também no nosso @sitiopunk no Instagram, e logo a gente criou a gente criou também um canal que ainda não está institucionalizado, mas um canal no YouTube do Sítio Punk também, que a gente vai postar, talvez depois até podemos repostar esse vídeo que vocês gravarem, editarem aí comigo, seria bem legal a gente puder ajudar a divulgar. E eu estou à disposição de vocês para conversar sobre o que vocês quiserem relacionado às PANC. Ótimo, professor. Então, vamos começar nossa conversa. Professor, né? O intuito do projeto, né, dessa entrevista é desmistificar as PANC. Aí a primeira pergunta nossa é: o que é PANC e como surgiu o termo PANC? Pois é. Essa é uma pergunta muito legal de ser feita, porque tem gente que, eu até falei com vocês, né, que no passado eu mesmo usava o apóstrofo S, aliás, aqui atrás de mim estamos até com o primeiro exemplar do livro, né, esse exemplar bem velhinho aqui, é literalmente o primeiro exemplar que foi impresso e que a editora Plantarum, né, daqui depois foi rabiscado e tal, que a editora Plantarum me passou para divulgação quando saiu o livro em 2014. E antes de ser divulgado. Então, PANC é um acrônimo cabalístico, como eu sempre falo, né? Eu acho que é um acrônimo que veio para ficar, é um acrônimo bem legal. Em inglês vocês não vão encontrar um acrônimo tão bom, né? Já que o projeto é em English Food, vocês vão encontrar em inglês o WEP, W-E-P, que a minha pronúncia, vocês são bons de inglês, já que, né, deve ser. Mas eu não sou. Mas o app é Wide Edible Plant. Wide
edible plant. É legal, mas ao pé da letra só inclui plantas selvagens, wild. Punk não. Punk inclui as plantas domésticas, as plantas domesticadas, usadas como remédio, como ornamento, como decoração, como para arborização urbana, enfim, que já são cultivadas, ou seja, elas saíram da categoria de selvagem. Então, o acrônimo EP não é tão bom quanto o punk. O outro acrônimo bastante difundido na língua inglesa é o NUS, N-U-S, que é, sei lá, negligenciado, neglected, and underutilized, sei lá, subutilizada, ou, né, species. Ao pé da letra é espécies negligenciadas e subutilizada. Mas aí é espécie, inclui inclusive animais, que em português a gente brinca que são os bunky, os bichos alimentícios não convencionais, inclui algas, fungos, bactérias, que ainda são subutilizados, né, na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia e por aí afora. Então, punk, o pessoal tem usado em inglês, inclusive. E eu recomendo que os brasileiros, principalmente que escrevem artigos em inglês, mantenha, pelo menos na introdução, e explique que em português é punk, que a pronúncia é igual punk, né? Que eu faço esse trocadilho, explico bem isso, o punk, P-U-N-K, né? Que a gente tem toda essa gíria no Brasil, que a situação está punk, por exemplo, no momento com essa pandemia, e, né, uma situação punk, uma situação difícil, a vida está punk nesse sentido. Então, o punk, ele é um acrônimo cabalístico, porque é eufônico, fácil de falar, de pronunciar, porque tem uma vogal no meio, não fica aquele acrônimo estranho, né? E formou como se fosse uma palavra, permite todos esses trocadilhos e permite muitas combinações. O P é majoritariamente de plantas, então não tem nem lógica. Tem gente que fica falando assim, as plantas punk. É um pleonasmo, né? Porque P é de plantas, mas também pode ser de prato, pode ser de preparo, pode ser de porção, pode ser de partes e outros trocadilhos que as pessoas vêm criando aí pensando. Por quê? Tem plantas alimentícias convencionais, ou seja, vegetais alimentícios convencionais que têm partes alimentícias não convencionais. Por exemplo, a bananeira é a planta mais comum do planeta. Todo mundo conhece banana no mundo inteiro, o nome até geral em via de regra é banana, banano, né? Na maioria das línguas, e é a musa, né? É a musa das frutas, por isso é do gênero musa, da família Musácea. Mas o povo, em geral, no dia a dia, a grande parte da população brasileira, especialmente de alguns outros lugares do mundo, só come a banana fruta, não come a banana, a flor da banana, não come o coração, o umbigo, como se chama aí em Minas, o umbigo, o mangará, né? Não come o palmito, ou não transforma aquele palmito desidratado numa cinza, que poderia ser incinerado, né, depois de desidratado, e vira um sal de cozinha. Então, a planta ela é muito rica em potássio. Então, queimada, ela vira um cloreto de potássio e algumas outras substâncias. Então, isso é um uso não convencional da banana. O mamoeiro tem o uso do palmito, do miolo dele, da medula, do mamão verde, da semente do mamão como sucedânea da pimenta preta, da black pepper, né, que a gente chama de pimenta do reino, as flores. Então, punk é um acrônimo para incluir tudo aquilo que não é do dia a dia. E inclui, inclusive, as plantas tradicionais. Por quê? Dentro da categoria punk, você vai ter as selvagens, você vai ter as convencionais, que têm partes, porções ou modos de preparos não usuais, não triviais. Você inclui as plantas silvestres, as plantas nativas, as regionais, as exóticas e, inclusive, as tradicionais. Que aí, aproveitando que vocês são mineiros, vamos falar do Ora Pro Nobis. Por que o Ora Pro Nobis está no livro punk? Porque talvez para você ou para o Pedro, talvez ele seja quase convencional. Mas eu diria que ele não é convencional, porque ele é tradicional. Mas o convencional é aquilo que realmente todas as bancas de verdura do Mercado Central de BH vende. Que está na merenda escolar, que está no cardápio de quase todos os restaurantes, durante a semana, durante o mês, durante o ano, que está no caldo verde.
E a minha experiência em Minas Gerais, o Ora Pronobis está anos-luz de ser convencional. Ele é tradicional, de domínio público, grande parte da população conhece, já ouviu falar, muita gente sabe identificar, mas tem muitos mineiros que nasceram, que moram em BH ou em outra cidade grande, ou às vezes até pequena e média, que só ouviu falar, mas tem 6 meses que não come, tem 1 ano que não come, tem 10 anos que não come, ou seja, ele não é convencional de verdade, ele só é tradicional. Aí você vai no Mercado Central de BH, tem uma banca, talvez 2, pelo menos até as vezes que eu fui lá, 4, 5 anos. Né? Continua assim. Ou seja, ele é conhecido, né, totalmente diferente do picão, totalmente diferente de uma urtiga, que é em Pedro Leopoldo, tem famílias que usam a cansanção, né? Mas são famílias, são pessoas, numa festa, numa coisa folclórica e pontual. Diferente da couve, da alface, do arroz, da maçã. Então, assim, toda planta que dispensa a apresentação de norte a sul do Brasil é punk, né? E via de regra no planeta inteiro, porque com raras exceções, o mundo inteiro tem uma alimentação monótona, restrita, né? Eu fui na Etiópia, a gente foi no Mercado Central lá e chegamos lá, a maior feira a céu aberto do planeta, é considerado um negócio enorme. O que tinha lá? No grosso, pimentão, tomate, alface, repolho, melancia, melão, pepino, essas pimentas. Claro, tinha uma banca ou outra que vendia alguma coisa. É como você vai no Ver o Peso em Belém, ou no Mercado Central de Manaus. Para uma pessoa comum, às vezes ela até acha que tem muita coisa diferente, mas para um biólogo, para um agrônomo, para uma pessoa que trabalha com punk, ela começa a ver que o grosso lá é cebola, é batata andina, que a gente chama de batata portuguesa, ou de batatinha, ou de batata inglesa. Então, punk é o quê? Um acrônimo que inclui todas as plantas que não são triviais, convencionais, corriqueira do dia a dia para grande parte da população de um município, de um estado, de um país ou do planeta. Por mais que talvez para uma ou outra pessoa ou uma outra região ela seja muito tradicional ou às vezes quase convencional. Mas ela não está no Carrefour, não está na Casa Sendas, no Açaí, nos grandes mercados das cidades brasileiras, não está na alimentação da creche, do dia a dia, mesmo respeitando a regionalidade e a sazonalidade, e não está no hotel, de você chegar em BH, se hospedar e falar, quero um caldo verde de Ora Pronobis. Eu pedi nos 10 hotéis que eu fiquei, de propósito. Chegava de viagem aí, tem caldo verde de Ora Pronobis? Aí os caras da cozinha, hã? A maioria nunca nem tinha ouvido falar. Eu falei, não, tem caldo verde de couve, tem sopa de batata baroa em alguns lugares, de mandioquinha, né, de cenoura, sopa de carne, né, omelete, naqueles horários de madrugada. Então é isso. E aí tudo que demanda apresentação, você tem que falar o nome científico, tem que mostrar foto no livro, o nome científico a população não domina, naturalmente, né? Mas aí tem nome, mas eu não consigo, e você não consegue formar uma imagem no cérebro. Por exemplo, eu falo couve aqui, vocês sabem o que é couve. Eu não preciso falar que é Brassica oleracea, variedade acéfala. Eu posso falar que tem couve rendada, couve manteiga, couve mimosa, couve não sei o quê, couve. Aí eu falo repolho, todo mundo sabe que é repolho. Visualizam a cabeça de repolho, mesmo que não sabe que o nome científico é o mesmo da couve. Brassica oleracea, variedade capitata, que tem uma cabeça redonda igual a nossa, né? Brócolis. Todo mundo, até numa comunidade indígena, os caras já ouviram falar em kiwi, em morango. Quem tem computador e hoje celular, internet, televisão, né? Porque mesmo que a pessoa nunca comeu kiwi, porque ela não tem dinheiro para comer kiwi, mas ela consegue formar uma imagem no cérebro. Eu acho que 99% da população brasileira, inclusive de populações autóctones, sabe o que é um morango. Lá no interior da floresta amazônica, o cara assiste o Jornal Nacional, assiste a TV, porque tem gerador, tem parabólica. Então, a não ser quem vive totalmente isolado. Do contrário, ele já assistiu um desenho do Moranguinho, a filha já ganhou uma mochila usada de alguém do Moranguinho, da bonequinha, não sei o quê. Agora, eu falo em uma fruta mineira, ou numas frutas amazônicas, moela de mutum, pajurá, sorva, isso que eu estou pegando as tradicionais daqui. Como aí, né? Se eu vou falar em gueroba, em gabiroba,
né, até os nomes variam, a grande parte da população não consegue saber se eu estou falando de Campomanésia adamantio, de Campomanésia pubescens, qual araçá que é, porque são nomes que não estão no mercado. O acrônimo surgiu em 2008, para resumir a conversa, eu acho que vocês já entenderam, e os telespectadores também já entenderam, que punk, por mais que as pessoas tentem criticar o acrônimo, às vezes, ele realmente caiu no gosto popular, ele permite uma comunicação muito boa, inclusive com as crianças. No meio científico, ele está mais ou menos consolidado. Ninguém vai querer chamar arroz de punk, né, kiwi de punk, porque é aquilo que está no Carrefour, é aquilo que está nos grandes mercados brasileiros, que você encontra quase que 365 dias por ano, e qualquer restaurante da cidade tem. Qualquer o menu aí do dia que vocês voltarem para o FMG, no bandejão tem arroz, no bandejão tem feijão, no bandejão tem macarrão, que é trigo, tem açúcar, né? Vai ter maçã, pera, banana, não sei o quê. Isso é convencional. Isso é planta alimentícia. As outras, nós estamos trabalhando, quem sabe daqui a 50 anos, alguma das 351 que estão no meu livro, quem sabe elas virem convencional e a gente encontra em qualquer lugar do Brasil cerveja de genipapo, licor de genipapo, sorvete de genipapo, farinha de genipapo, bolo de genipapo, qualquer padaria. E as punk, e é só para concluir, as punk surgiram como acrônimo em 2008, depois da minha defesa de doutorado, que é uma tese que vocês podem acessar, pode divulgar, a mais baixada da história da Universidade do Rio Grande do Sul, na área de agronomia e fitotecnia, porque tem um interesse mundial nesse tema. Mesmo o pessoal que não domina a língua portuguesa, eles usam o Google Translate, pega lá em PDF, conseguem traduzir. E surgiu com a Irani Arteche, que é uma nutricionista, amiga minha, grande amiga, que propôs um projeto pós a minha defesa, que durante a tese eu nunca usei o acrônimo PANC, não sei porquê, até hoje eu não entendo. Eu usei a expressão plantas alimentícias não convencionais, a minha orientadora não pensou nisso no momento, nem eu, nem os membros da banca. Então, nunca foi usado o acrônimo PANC até 2007. Né? Nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu sempre falava plantas alimentícias não convencionais, que já era um up, porque antes era planta alimentícia ruderal, plantas alimentícias viárias, plantas alimentícias silvestres, plantas comestíveis, que não é tão amplo quanto alimentício, plantas comestíveis, ervas comestíveis, plantas comestíveis alternativas ou plantas alimentícias alternativas, eram nomes muito piores, muito menos chamativo, e aí o chamariz das punk deu todo esse glamour, não só midiático, porque a gente não quer a ideia das punk é que elas não sejam modinha, é que elas sejam alternativa de geração de emprego, de trabalho, de renda, de soberania e segurança alimentar e de autonomia, que tem muito a ver com esse momento difícil que estamos vivendo de Covid, de pandemia, do pequeno agricultor, ou do grande agricultor, ou mesmo do urbanoide, que mora aí num apartamento, né, numa gaiola, que são os apartamentos da cidade, que a maioria de vocês estão convencionados a morar, mas se você tem um conhecimento de punk, você pode, às vezes você encontra punk no vasinho, na sacada do seu apartamento, desceu no quintal do condomínio, se não for um paisagismo muito estático e sem estética via de regra, você vai encontrar alguma planta espontânea crescendo na calçada, no terreno baldio, muitas daquelas que são cultivadas como enfeite, como ornamental, claro que tem tóxicas também, para isso você tem que ter conhecimento, mas tem algumas que são lá só de enfeite, às vezes é uma flor comestível, uma folha, um fruto, uma semente, uma batata, e isso leva à autonomia da pessoa falar, não preciso ir no mercadinho, eu posso catar num terreno baldio, eu posso pegar a bicicleta e ir lá na periferia da cidade, na área periurbana, já num entorno, numa área não contaminada, né, por resíduos químicos, por lixo urbano e tal, e fazer uma colheita de planta dando autonomia, dando diversidade, e você fugir da mesmice de comer as mesmas coisas. Aí o acrônimo surgiu em 2008 com esse projeto da Irani Arteche, chamado PANC, né, plantas alimentícias não convencionais. Aí a partir de 2008 usamos o tempo todo isso. 2009 entrou no ar o nosso vídeo, que já está aí com velhinho, né, com 12 anos, vai fazer 12 anos, do coletivo Catarse, que aí foi o boom das PANC. E a partir daí ela só vem crescendo,
né? Esse vídeo continua disponível, as pessoas podem acessar ele no site do Coletivo Catarse, já com milhares, talvez quase 80 mil acessos, download, ou mais, não sei. E aí nasceu e o acrônimo PUNC começou a entrar. Hoje tem mais de 1.000 currículos, bem mais, deve estar beirando os 2.000 currículos Lattes de pessoas com doutorado que orientaram o trabalho com PUNC. Então ele entrou na plataforma Lattes. Se você jogar PUNC lá vai ter, se você jogar plantas alimentícias não convencionais, a expressão toda vai ter, PUNC com um apóstrofo S, que eu não recomendo e não uso, vai ter, PUNC com aquele Szinho minúsculo no final, vai ter currículo Lattes cadastrado. Então a gente passa de 2.000 pesquisadores de todos os níveis, do ensino médio até o pós-doutorado, que tem trabalhado com PUNC. Há uns 2 anos atrás teve o primeiro edital do CNPq, onde usaram o acrônimo PUNC no título do projeto. O Ministério da Agricultura já utilizou. Então, assim, é um feito histórico nosso, modéstia à parte, que nos engrandece, que foi muito além do que a gente esperava. Essa popularização das PUNC, do acrônimo e de algumas plantas que não eram nada usuais e que hoje as pessoas fazem geleia, fazem doce, fazem cerveja, como se fosse uma coisa trivial. E essa é a nossa utopia, que realmente isso vire política pública. E estamos aí, então, em 2009, então 12 anos, né? Realmente da popularização, do início da divulgação e popularização do acrônimo PUNC. Acho que respondi, né? Sim, o senhor abordou muitas coisas. Mas então a gente pode dizer, de uma forma geral, que quando a planta começa a ser comercializada, amplamente comercializada, ela deixa de ser uma PUNC. Exatamente. Por exemplo, o dia que o Ora Pro Nobis estiver na merenda escolar e tiver pelo menos, sei lá, 1 vez por mês, 2 vezes por mês, no restaurante da UFMG, no RU, ele vai ser. Aí alguém pode me dizer que ele é PUNC, que ele não é PUNC mais. Mas eu acho que vocês estão com 5 anos de UFMG e provavelmente nunca comeram Ora Pro Nobis no RU, ou comeram? Eu não. Pois é. Se você então não venha me dizer, eu compro essa briga com todos os mineiros, porque os mineiros, porque Ora Pro Nobis em Minas Gerais é convencional. Eu falo, não é nem aqui nem na China. Se ele não está no RU da UFMG, ele não é convencional. E não é só no frango com Ora Pro Nobis. O frango é por sorvete, né, que é o famoso, que é o convencional lá em Sabará, né, em tantos lugares, em tantos lares mineiros. Ou seja, ele é tradicional, mas está ano-luz. Se ele continuar nesse ritmo, se a UFMG, inclusive, não cobrar, e como que a gente transforma o Ora Pro Nobis em convencional? Não é endeusando ele, chamando carne de vegetal, proteína, carne de negro, como tinha esse nome até um pouco, talvez histórico, talvez até preconceituoso, né? Pelo um relato histórico do consumo durante o período da escravidão, que os escravizados utilizavam com polenta, com angu, né, para diversificar a fonte de nutrientes, de proteína, de zinco. Então, o Ora Pro Nobis parece, né, tudo indica que é uma hortaliça realmente muito nutritiva, muito interessante, especialmente cozida, refogada, para um consumo mais tradicional, mais trivial, de vez em quando até no suco verde, na salada, por mais que ele tenha ácido oxálico, muitos alimentos convencionais também têm compostos antinutricionais que nós não sabemos, e outros que são sabidamente tóxicos e que a gente continua utilizando, porque a gente é idiota, né? A gente se auto-intitula Homo sapiens sapiens, o sabedor, mas, né, joga cocô na água. Nenhum animal inteligente jogaria cocô na água potável, né? E a gente faz isso em pleno século XXI. Por que não se obrigou todo mundo a ter estação, né? Várias coisas. Então a gente faz muita coisa que reflete a nossa burrice como espécie altamente com polegar opositor, com telecéfalo desenvolvido e tal. Então o dia que o Ora Pro Nobis, que a UFMG fazer ou fizer o que a Universidade Federal do Rio de Janeiro começou a tentar fazer, a UFRJ, de incorporar PUNC no RU, aí a gente vai ter um RU pedagógico, um restaurante universitário didático, pedagógico, onde os estudantes de agronomia, de gastronomia, nas universidades que têm gastronomia, nas instituições estaduais, federais, municipais que tenham curso de gastronomia, de nutrição, de farmácia que seja, que trabalha com tecnologia de alimentos, né, com alimentos, com análises químicas e clínicas e tal, a pessoa saia da mesmice de ficar fazendo TCC,
monografia, mestrado, doutorado, pós-doutorado com ora pro nobis, e falando de antioxidante, de zinco, de selênio, de fenólicos, de flavonoides, de várias frutas, de várias castanhas brasileiras, mas não comendo. Porque é o que eu percebo. O pessoal pesquisa na Unicamp, pesquisa na UFMG, na USP, na UFAM aqui em Manaus, mas no dia a dia nem o pesquisador come. Por que ele não come? Porque não tem para vender na padaria. Se tivesse pão de ora pro nobis na padaria da esquina, todo dia você podia comprar um pão francês com farinha de ora pro nobis. Aí sim ele vai começar a virar convencional. Seus filhos, o dia que vocês, se os tiverem, filhos e neto, ele vai, opa, minha mãe come isso todo dia não diria, que nada deve ser comido todo dia, nem arroz, né? A gente deve diversificar, mas arroz com ora pro nobis hoje, arroz com brócolis amanhã, arroz com urtiga depois de amanhã, polenta com quiabo, né? Ou com folha de quiabo, porque o quiabo é convencional, mas as flores do quiabo, do quiabeiro, são comestíveis, as folhas também, a semente, tanto imatura quanto madura, então ele entra nessa categoria de punk. E aí sim a gente vai causar uma revolução no campo, na cozinha, e fugir dessa dependência de commodity, de plantas transgênicas, de plantas com agrotóxico, gerando emprego, gerando renda, gerando atrativos turísticos, né? Porque as pessoas querem viajar e encontrar um sorvete de ora pro nobis, né? Uma cerveja de ora pro nobis, que já tem, mas que pode ter mais, né? Um patê verde de ora pro nobis, chegar num restaurante e ter omelete no café da manhã, um ovo mexido com ora pro nobis e aquele ovo branco lá, amarelado, para quem quiser. Mas com essa questão da alimentação funcional, quantas pessoas não queriam comer nos restaurantes e de hotéis de BH, ou de Barbacena, ou de Juiz de Fora, ou de qualquer lugar de Minas, ou do Rio de Janeiro, porque o ora pro nobis é nativo até no Rio Grande do Sul, né? Ele é uma planta que tem uma distribuição ampla e, além de tudo, é cultivado. Eu agora estou cultivando aqui em Manaus uma variedade que ganhei de uma pessoa anônima de Viçosa, não é da Universidade de Viçosa, de uma pessoa de lá, sem espinho. Nossa. Então eu tenho um ora pro nobis 100% sem espinho. Nossa, que né? bênção. Uma bênção. É. Agora, é uma bênção. Agora, eu não sei se ele tem os mesmos nutrientes do com espinho, ou se tem mais até, Fazer análise, ou menos, ou tem mais zinco e tem menos oxalato de cálcio. Quem que vai fazer isso? Talvez você, no seu doutorado, né? É uma linha de pesquisa, você pode falar, vou analisar o ora pro nobis sem espinho para ver se ele... Vai que tenha. Imagina se ele não tenha fator antinutricional, ou às vezes ele tem. Aí a gente vai falar, pô, não dá para comer ele tanto assim. Mas só a pesquisa, só a ciência vai dar essa resposta. Não vai ser, né? A gente, por enquanto, continua comendo. É gostoso, no máximo a gente escalda, refoga, processa e temos o ora pro nobis sem espinho. Eu estou espalhando ele pelo Brasil inteiro, na perspectiva que daqui a 10 anos, 15 anos, a gente possa cultivá-lo, porque ele sem acúlio, que é o nome técnico daquela estrutura que fura a nossa pele, é muito mais fácil de manejar, né? É, de cultivar e tudo. Então vocês podem mandar depois esse vídeo para a reitora ou para o reitor da UFMG e falar para ele, ó, cria uma política pública de gastar não sei quantos R$1.000 por ano para encomendar 200 quilos de ora pro nobis todo mês, né, para o restaurante do RU. Aí imagina quantos agricultores poderiam estar com hortas de ora pro nobis manejado em Pedro Leopoldo, em BH, em Sabará, em qualquer município próximo aí para fornecer sem agrotóxico, para que todos os estudantes urbanoides, que a grande parte são da cidade, às vezes só ouviu o pai dizer, ora pro nobis, mas come uma vez por mês, come uma vez ou outra, ou não comeu nunca, porque tem um preconceito que é babento, que é mucilaginoso. A partir do momento que ele entre no RU, imagina a revolução, com apresentações diferentes, soufflé de ora pro nobis, pão, panqueca, bolinho, amigo. bolinho, né? Então, é isso. Falei bastante aí, a dica tá dada. Exatamente. Nossa. Professor, esses nutrientes, né, os minerais presentes nas punks, contribuem muito para o nosso organismo, para o bom funcionamento do corpo. Aí a gente queria saber quais são as contribuições das PAN na alimentação e na saúde dos brasileiros. Pois é,
Na realidade, deveria ser muito maior, né? Por que ela tem uma importância pequena? Porque o consumo de punk ainda é muito pequeno, né? O brasileiro, por mais que tenha o regionalismo, né, de diferentes regiões de Minas, do Nordeste, do Sul, do Sudeste e aqui do Norte, a gente realmente tem uma alimentação até bastante diferente de outros países, né? Então, por exemplo, hoje no meu café da manhã eu comi pupunha, eu comi tucumã, que estão entre as 3 ou 4 plantas com maior teor de carotenoide do planeta. Então, comi pé de moleque, amazônico, que é feito com goma de mandioca, que é a planta brasileira mais importante, né, e uma das mais importantes do mundo, que é o aipim, a macaxeira, a mandioca, né, e que inclusive entra na categoria de punk. Claro que aipim não é punk, farinha de mandioca é o produto mais brasileiro do mundo, né? Mas por que a macaxeira é punk? Porque grande parte do brasileiro não come a entrecasca. Você entra no Instagram da Irani Arteche ou olha no YouTube, você vai ver lasanha com a entrecasca de mandioca. Mandioca, como eu digo, mandioca mansa. Aipim, macaxeira, não mandioca brava ou braba, que é usada exclusivamente para farinha, porque tem um teor de HCN, de ácido cianídrico, um pouco mais alto, que algumas variedades podem ser letais e se consumida de forma errada. A partir de, como vocês sabem muito melhor do que eu, como tem um conhecimento de química muito maior, sabe que esse HCN é volátil, que qualquer processo de torrefação, né, ou de fermentação auxilia nesse processo de eliminação. Mas a folha da mandioca, da macaxeira, vamos falar macaxeira e aipim, porque aqui no norte a gente separa muito bem isso. A folha do aipim ou da macaxeira é altamente proteica, por isso que tem os trabalhos da Zilda Arnes, do Multimistura, né? E em vários países do mundo, em Moçambique, se utiliza muito folha de mandioca, aqui em Belém, já tem até no supermercado, né? Vendido maximamente processado, não ultraprocessado, mas processado, empacotado, refrigerado, já prontinho para você chegar em casa e fazer a maniçoba, né? Então eu diria que realmente em Belém a folha da macaxeira é convencional, que já está tendo mesmo. O grande parte do brasileiro só ouviu falar e nunca come folha de macaxeira. Você pode cozinhar na panela de pressão e comer junto com feijão, né? Ou deixar desidratar e triturar no liquidificador e fazer uma farinha. Então, as punk têm muito nutriente. Por exemplo, a macaxeira tem 1% de proteína na raiz amilácea, na raiz tuberosa. E nas folhas, algumas variedades que pode chegar a 50%. Né? Aí, se é biodisponível, tem alguns estudos que dizem que uma boa parte outros dizem que não é, eu também não conheço, mas tem esse valor. Ora pronobis, tem muito zinco, tem muito isso aqui, castanhas, várias castanhas, sapucaia, não só a castanha da Amazônia, que as pessoas chamam erroneamente de castanha do Pará, ou de castanha do Brasil, e não é correto, porque ela é castanha da Amazônia, da Pan-Amazônia, né? Tem aquele alto teor de nutriente, mas boa parte dos brasileiros não come castanha, só come uma vez ou outra, né? Porque é caro, ou porque ele não tem cultura, ele poderia comprar, né? Porque ele compra Coca-Cola, ele compra celular caro, então eventualmente ele poderia destinar parte da rubrica do orçamento estreito dele para comprar que seja 100 gramas de castanha por mês, mas muitas vezes ele não faz, claro, com a pessoa que está morando na rua, né, situação de vulnerabilidade social, nutricional total, não, mas pessoas como nós, mesmo estudante, né, ele fala de falar, eu não vou comprar uma camiseta nova e esse mês eu vou comprar 100 gramas de castanha, né? Eu vou deixar de ônibus para a universidade, vou a pé, porque eu moro perto, dá para ir a pé, 2, 3 quilômetros, e aí, então, às vezes é uma questão de opção. A gente fala que não tem dinheiro, mas porque você quer comprar o celular novo toda hora, comprar um vestido, trocar a camiseta que poderia usá-la por 5 anos ainda, só porque ela tem uma nódoa de banana ou um furinho de nada, você pode terminar a sua faculdade com ela e vai ser o mesmo farmacêutico competente, sério, dando vida para aquele recurso. Mas a gente, às vezes, usa. Tudo bem, se você der para alguém que está precisando, tá bom, né? Mas às vezes tem gente que joga até no lixo. Então, as punk forneceriam muito nutriente, desde que ela fosse consumida com a mínima regularidade. Por exemplo, a taioba. Taioba é típica de Minas, tradicional também, né? Mas não é convencional de verdade. É uma planta que tem muito cálcio, tem muito ferro, tem muito zinco,
tem muita provitamina A, né? Tem carotenoides, especialmente beta-caroteno, uma folha verde escura de verdade, fornece beta-caroteno, é uma provitamina A que vai ser convertida em vitamina A, pode ser convertida em vitamina A, em retinol e não sei o que, no seu organismo, mas as pessoas não comem de verdade. Tem gente que chega a falar, mas taioba pode causar, causadora de cálculo renal. Se taioba fosse a única causadora, ou a principal causadora de cálculo renal, de pedra nos rins, ninguém tinha pedra nos rins no Brasil, né? Porque quase ninguém come taioba, ou só come uma vez por mês. Claro que tem mineiro que come toda semana, minha família, mas mesmo a minha família lá no Rio de Janeiro, que é quase Minas, no interior do Rio, e a minha mãe era mineira, né, come taioba uma vez por mês, uma vez por semana, e é um tacho de taioba para 10 pessoas comer, ou seja, cada um está comendo 2, 3 colheradas de taioba, com angu, com ovo frito, ou seja, não é a taioba que causa cálculo renal, porque tem gente que, muitos de vocês jovens, que nunca comeram taioba, que moram na cidade, que não tem contato nenhum, e vira e mexe, às vezes com 15 anos de idade, com 30, tem cálculo renal, comendo taioba ou não. Então, as punk não são a salvação da lavoura, mas elas são parte da salvação da lavoura, literalmente, porque você poderia ter uma agrofloresta, cultivos policultivos, consórcio, aproveitamento do subbosque, aproveitamento de topo de morro, aproveitamento de áreas salinizadas, aproveitamento de ambiente pegando sol de rachar e aproveitamento de sombra absoluta, porque você tem punk adaptada para ir para dentro d'água, como o caso da Vitória Régia, a Victoria Amazônica no Pantanal, na Amazônia e no Brasil tropical todo. Ela poderia, a taboa, que vocês têm muito em Minas Gerais, a tifa dominguense, para fazer esteira, para fazer bolsa, para comer o pólen, que tem mais vitamina C que a laranja, né? 4 vezes, aliás, mais ácido ascórbico do que citros, em geral. Então, e é um pólen que poderia, no Kuwait eles fazem tablete, doce, conserva do pólen da taboa, que é aquele cattail, né? Já que em inglês, cattail, cauda de gato, né? Tá na minha tese, tá no meu livro. Essa planta está dentro do brejo não dá para plantar, felizmente, soja. E se você maneja o brejo, você vai favorecer os preás. Então, as punk, inclusive, tem esse viés. Não só eu que tenho direito de viver bem e comer bem. Mas o preá tem. Os outros animais que não humanos também têm. Então, se eu tenho um taboal, um tifal bem preservado, eu vou ter mais passarinho, eu vou ter mais ave, mais preá, mais ratos, porque ratos são animais importantes, são silvestres, tem rato da sua casa invasor, que está lá furando a sua comida, mas na floresta tem os ratos, centenas e centenas de espécies de roedores que têm um papel como dispersor de semente, como escavador de solo, e a gente tem que pensar nisso aí. Se você Então, o uso das punk ajudaria, inclusive, a romper com a monotonia do dia a dia da sua comida, e esse rompimento da monotonia na sua mesa leva a diminuir a monotonia no campo, que é a monocultura. Por que as pessoas só plantam laranja? Porque vocês só querem pedir suco de laranja, 365 dias por ano. Você vai numa lanchar, chega lá, tem suco de cupuaçu. Tem gente que não pede. Ele pede suco de laranja hoje. Não tem nada contra a laranja. Eu adoro. Aliás, a ideia das punk não é substituir a laranja. Mas sim diversificar, né? Diversificar, é somar. Ninguém precisa deixar de comer alface, por mais que eu fale mal da alface. Claro, se na sua região tem alface de boa qualidade, ela produz bem aí, é um preço justo, acessível, tá de qualidade, você pode comer, se você gosta, se você tem acesso, mas você não deve comer alface todo dia. Come alface na segunda, né? Depois passa 15 dias sem comer alface. Por quê? Ah, mas não vai gerar emprego. Não, o cara não vai produzir só alface, ele que passa a produzir couve de Bruxelas, a repolho, couve, brócolis, urtiga, ora pronobis, capeba, cubil, erva de jabuti, rúcula, agrião, taioba roxa, taioba verde, mangarito, né? Por quê? Então você, como comensal, é o grande culpado e você, quando eu digo, é você mesma, e você mesmo e eu também, né? Porque todos nós somos comensais. Sim. Então, assim, se você continua indo na feira, só compra alface e couve, você está sendo... Por isso que o pessoal diz, comer é um ato político.
né? E é verdade. Então você tem que ter uma questão cultural, um posicionamento. Vai continuar, mas por que comprar só banana? Porque só gosto de banana prata. Talvez, mas você já experimentou a banana ouro? Né? Ah, não, mas não vou gostar. Então tem que ter até essa mudança de postura, que para criança, claro, tem gente que é difícil demais, é o famoso chato para comer. Mas a maioria das pessoas podem mudar. E essa mudança pode ter um impacto positivo. Por isso que eu digo, comer punk não é só uma questão da pessoa se achar, porque eu sou vegano, sou vegetariano, sou crudívoro, sou panqueiro. Beleza, tudo bem. Não tem nada contra nada disso. Acho que a gente ainda vivemos, esperamos que continuamos vivendo uma democracia com liberdade de expressão, com liberdade, né, quase todas as liberdades, desde que respeitada a liberdade dos outros, você pode escolher o que comer e como comer. Mas o bom senso e os princípios da nutrição, da farmacobotânica aí, recomendam que a gente tenha uma alimentação diversificada, variada. Então, Pedro, as punk têm uma grande contribuição para a alimentação do Brasil e do mundo, dos brasileiros e dos humanos e não humanos no planeta inteiro. E aí não humanos é importante, porque tem várias punk que você não come, que você não gosta, ou que você come, mas come pouco. Mas as suas galinhas podem comer. Os seus patos podem comer, os seus coelhos, os seus porquinhos da Índia, as suas cabras, as suas vacas, né? Portanto, se você é onívoro, você vai ter um ovo bom, melhor, um leite para queijo, né? Qualidade, né? Qualidade e diversidade, porque os animais não gostam de monotonia. Ah, mas esse porco está comendo uma ração balanceada. Bota lá um feixe de taioba crua, porque eles conseguem comer cru, diferente da nós, né? Porque eles não têm fogão, né? Então, uma vez que nós somos os únicos animais que cozinhamos, os outros tiveram que se virar e, mesmo que sofra um pouquinho, ou ele morre ou ele sobrevive, né? E todos nós morremos pela boca. Quase tudo que a gente vai ter é em função do que a gente come e do que a gente não come. Todas as doenças, todos os benefícios, mais cedo, eles no fundo, advêm do contato que a gente tem com o mundo externo, que é através do que a gente come e bebe. É isso que causa todos os problemas em todo mundo. Mas assim, entre morrer, né, a gente tem que comer, porque somos heterotróficos. Então vamos comer o melhor possível, o mais natural, o mais saudável, o mais diversificado, até porque é prazer. E a comida não é só nutrição. Às vezes, eu quero uma textura nova, um aroma novo, né, uma crocância, né? E o nutriente vem a reboque. Então, mas e essa planta, que nutriente que tem? Todo mundo me pergunta isso. Eu falo, eu não sei. É uma punk. É uma planta alimentícia não convencional. Ela está aqui no livro na esperança que alguém da farmácia faça mestrado com ela. Doutorado, pós-doutorado. Mas você não... eu falo, mas você não come Coca-Cola? Tem um monte de coisa que você come. Mesmo as verduras convencionais, você nunca parou para ler necessariamente um artigo da composição química de alface ou do arroz branco, polido, não sei o quê. Às vezes você vê uma matéria na Ana Maria Braga, no Globo Rural, no Fantástico, no Record News Rural, ou no WhatsApp, na internet, por acaso, dos malefícios ou dos benefícios de muitos alimentos. Aqueles alimentos que são endeusados, superfoods, e aqueles que são amaldiçoados, e depois essa roda gira e eles voltam. Então, tudo que se refere à comida tem que tomar cuidado. E a ciência não é dogmática, né? Esses dogmas estão aí para ser rompidos. Às vezes uma coisa que a gente acha que é altamente nutritiva, às vezes no final não vai ser tão nutritiva. Às vezes você pode até continuar comendo, mas com uma frequência menor. E para isso a ciência está aí para pesquisar. Tá bom? Tá ótimo, professor. Então, a gente, assim, começando, para a gente que está começando a inserir mais as punk na nossa alimentação, existe alguma forma da gente saber se determinada planta é uma punk? E se existe, como a gente faz essa diferenciação, sendo analfabetos botânicos, dizendo? Pois é, esse analfabeto botânico é uma das frases que eu coloquei na introdução do livro, né? Eu falo muito disso. Então, as pessoas incorporaram e eu fico muito feliz. Então, assim, grande parte da população mundial é analfabeto botânico, né? Como todos nós somos analfabetos em alguma coisa, né? Digital, mesmo que você saiba mexer no seu celular, você não sabe consertá-lo. Por isso que a gente vive numa sociedade.
você tem que levar para um cara. O seu carro deu pane na rua, eu, por exemplo, se dependesse de mim, eu não usava nunca mais. Aquele carro ia virar um vaso. Né? Quando o meu carro dá pane, se eu não levo ele no mecânico, eu não sei para onde, eu não faço nada nele. Então, se não existisse mecânico, né, os carros parariam de rodar em 2 dias, em 2 meses, né, 3 meses. Toda hora um carro ia dar problema e não voltava mais, porque ninguém sabe mexer. Então, a gente precisa das pessoas e a gente se complementa. Né? O cara que inventa lá o aplicativo mais moderno da Apple, ou de qualquer computador chique aí, ele não sabe identificar o que é couve e o que é rúcula. E aí ele depende de um agricultor analfabeto, muitas vezes desdentado, com roupa esfarrapada, que é o que fornece a comida para ele. Porque todos nós, sejamos reis, príncipes ou princesas, comemos basicamente as mesmas coisas. Então, nosso estômago não sabe se a gente é rico ou não. O que eu recomendo? A recomendação número 1, para quem é analfabeto botânico, às vezes não tem uma tradição rural. Primeira coisa, óbvio, nosso livro. Esse livro virou uma referência nacional, tem 50 mil exemplares vendidos, poderia ter 1 milhão se tivesse um jabá feito e ele tivesse pilhas, como teve aí, sei lá, 50 tons de cinza em todas as livrarias dos aeroportos, na La Selva, na Cultura, na Saraiva, na Livraria da Vila. Se ele tivesse lá não 5 exemplares, que como tem o cara chega lá, comprou e leva 1 mês para chegar o outro. Mas, enfim, esse livro é um livro vendido originalmente a um preço relativamente popular, atualmente está um pouquinho mais caro, está R$120, mas mesmo assim, qualquer estudante minimamente pode comprar esse livro, desde que ele faça aquele sacrifício de não trocar de roupa toda hora, né, de sacrificar a cerveja, o cigarro ou outras coisas ilícitas até que eles fazem uso, no dia a dia, passa um tempinho sem fazer, ele economiza, e é o que eu brinco. Com esse livro, com esse investimento na editora Plantarum, www.plantarum.com.br, você pode comprar esse livro, pagar em boleto, pagar no cartão de crédito, sei lá, em 2, 3 vezes, e 1 mês, se você for disciplinado, 1 mês depois que você recebeu o livro na sua casa, você pode estar vendendo sanduíche na porta da sua casa, na universidade, quando voltar às aulas presenciais, com jaca verde, né, com coxinha com recheio de urtiga e castanha, não sei o quê, e tendo um nicho de mercado inovador, gerando emprego, gerando renda e talvez sendo até um mini empresário, um microempresário, incorporando as punk no seu dia a dia. Então, quem é analfabeto botânico, qualquer um, porque esse livro, ele tem 351 espécies de planta, cada planta tem 2, 3, 7 fotos em média, para permitir que a pessoa identifique a planta, e 3 receitas ilustradas, receitas simplórias. Então, um livro que tem 768 páginas, 2.510 fotos, 1.053 receitas, e umas 10.000 ideias, talvez, estou chutando, mas no uso culinário lá eu ilustro 3 receitas, mas falo, dá para fazer panqueca, isso, e qualquer pessoa que sabe cozinhar vai olhar e vai falar, pô, se ele fez soufflé, eu vou fazer panqueca, vou fazer um caldo verde, mesmo que a receita não esteja aqui. Então, o primeiro exemplo é o livro. O segundo é o nosso curso online, que é até organizado por um amigo aí de Barbacena, o Daniel Francisco de Assis, do Comida Ecológica, que é o istepunk.com.br, que é um grupo de WhatsApp que você se inscreve, paga um valor mensal e você manda foto todo dia para mim pelo celular, e eu identifico, eu dou o nome científico, o nome popular, digo se está no meu livro, se está na minha tese, e aí você procura lá. Então, obrigatoriamente você tem que ter o livro, a tese é gratuita, você baixa em PDF. Então, recomendo para todo mundo, principalmente aí de Minas e do Sul e Sudeste. A minha tese foi feita em Porto Alegre, tem essa regionalidade. O livro é para plantas no Brasil, ou seja, inclui as exóticas que estão aqui, que não são daqui, mas estão aqui. Então, o livro, a tese, os cursos online, os vários outros. E até o WhatsApp. Até o WhatsApp. E tem um mundo de blog, né? Tem o blog da Neide Rigo, chamado Come-se. Tem o blog do Arthur e da Bia, chamado Mato no Plato. Tem o blog do Guilherme Ranieri, chamado Mato de Comer. Tem os vídeos
do Nuno Madeira, da Embrapa, tem os livros da Embrapa Hortaliça, hortaliças tradicionais, né, disponíveis em PDF. Tem um mundo de dissertação, de teses, de mestrado, né, disponível em PDF no Lume, no banco digital de tese de cada instituição do Brasil. Isso tudo é a partir do nosso trabalho de 2007 para cá. Então, é o que eu digo na introdução do livro, é uma revolução no campo, na cozinha e até nos laboratórios. Então, eu acho, e aí eu brinco que a Spunk é uma adolescente hoje, né, com 11 anos, 12, é uma adolescente. Nesse período da tenra infância até a adolescência, que no início ela estava engatinhando, né, ela já fez esse estrago todo, agora ela está virando uma adolescente rebelde. Então, eu acho que agora, até a sua maturidade aí, mais uns 10 anos, 15 anos, se vocês começarem a comer punk, fazer o mestrado de vocês assim que terminarem a graduação aí, para quem gosta dessa área, claro, com uma planta alimentícia não convencional, fazendo um screen químico completo dela, né, vendo componente antinutricional, vendo os fenólicos, antioxidantes e outras substâncias benéficas ou maléficas que ela possa ter, que também é importante saber, isso vai ser um show, né? Então, para quem quer conhecer punk, as recomendações é essa. O meu livro, compre lá, vamos divulgar o livro, comprar, a tese baixa gratuitamente para começar a leitura, e aí tem muitas fotos lá também. E a outra dica é ir para a feira. Vá para a feira de rua, feira livre, mercado municipal, mercado étnico, de cada lugar do Brasil. E procure não alface e couve. Eu falo isso em toda entrevista, né? Mas aula é isso. Ensino é se bater na tecla, porque eu estou falando, tem gente que já ouviu 1000 vezes e tem gente que não ouviu nenhuma. Quem ouviu 1000 vezes é sempre bom para fixar e para quem sabe, né, que a pessoa está mais inspirada e ela aceitar essa sugestão. Então vá para a feira com olho clínico, em busca daquilo que você nunca comeu. Sim. Né? Que você nem sabe o gosto, sem preconceito, despida de preconceito, de preconceitos, literalmente, conceitos antecipados. Olhe nas bancas, dê uma volta em todos os tabuleiros. A primeira fruta bizarra que você encontrar, que você não sabe o nome, você para. Se eu pergunto o nome do feirante ou da feirante, que planta é essa, dona Joaquina, dona Maria? Ah, essa planta é cubil. Ah, e para que usa? Ah, é muito bom para diabetes, e é não sei o quê. E na cozinha, o que come? Ah, faz salada, faz suco, faz... Oh, quanto que tá o quilo? R$5. Beleza, vou levar 2 quilos. Nada de levar 100 gramas, né? Porque 100 gramas não dá para fazer receita. Gasta R$5. R$5 é, dependendo da balada que você vai aí, uma latinha de cerveja, né? De Heineken. 2 latinhas por 5, né? Então deixa de tomar 2 Heinekens e compra 2 quilos, 3 quilos de cubil ou de gabiroba e chega em casa, pesquise no Google, nos livros, né? O que eu posso fazer com isso? Ah, mas eu vou fazer diferente. Inventa uma receita nova. Talvez com aqueles R$5 você faz 30, 40 em geleia. E você agrega valor criando um chutney para consumo pessoal. Mas se tiver excedente, você vende para o vizinho, para os amigos. Então, isso é empreendedorismo, né? Então, gerou emprego. Ah, tinha semente. Abriu o fruto, tirou a semente, planta na sacada do apartamento, planta no condomínio, né? Procura o síndico, procura o jardineiro do seu condomínio, ou doa para um parente, para um avô, para a avó, para a mãe, para um amigo que você sabe que tem terra, e começa a popularizar isso para a gente sair. Então, acho que a gente fazendo isso, a gente vai melhorar a nossa saúde pessoal, eventualmente da nossa família, e a saúde do planeta. Porque vai ser menos agrotóxico utilizado, menos adubo solúvel sintético. Agora, isso não interessa para ninguém, gente. A própria indústria farmacêutica não tem muito interesse, né? Que você tenha uma alimentação cada vez melhor, cada vez mais nutritiva, para você ter menos dor de barriga, menos dor de cabeça, literalmente, menos, né? Claro que você vai ter, porque nós somos suscetíveis à verminose, à bactéria, à virose, à micoses, a todas as doenças aí que estão querendo se alimentar de nós. Mas se você tem o corpo mais bem preparado por uma alimentação mais saudável, você às vezes tira de letra isso.
A própria pandemia está mostrando isso. Sim. Grande parte das pessoas... Por que as pessoas têm comorbidades? Via de regra, por alimentação ruim. Né? Todas as comorbidades, praticamente, direto ou indiretamente, está ligada ao seu berço. Desde que você nasceu, claro, estou velhinho. Realmente, mas está cheio de velhinho muito bem, que tem os problemas inerentes da idade, que todos nós já temos. Cada dia que passa, todos vocês estão envelhecendo, por mais que ainda sejam jovens. E todos nós estamos envelhecendo. E aí vai tendo uns probleminha a mais. Sempre vai ter. O importante é envelhecer com qualidade e melhorando na medida do possível. Então, as comorbidades da pandemia, que hoje se fala tanto, comorbidade, uma palavra difícil, que ninguém conhecia, talvez antes da pandemia. Aliás, pandemia também ninguém conhecia. O povão, né, vamos dizer assim, nunca ouviu falar nisso. Hoje é uma palavra comum, né? A gente enriqueceu até o vocabulário, né, em função dessa pandemia. Mesmo os não estudantes de medicina, de biologia, de farmácia, a dona de casa simples, o agricultor, o gari, né, com incorporação de novos termos. E essas comorbidades, por mais que seja talvez, né, no fundo, tem a ver com alimentação errada, com a falta de exercício físico, muito consumo de plantas com calorias vazias, que leva à obesidade, que leva a problemas coronarianos, a essas doenças degenerativas não transmissíveis, que está ligado ao que você come. Então, literalmente, é igual um peixe, morre pela boca. Então, as punk são salvação do mundo? A moringa, o ora pro nobis, o goji berry? Não. Mas eles ajudam você, pelo menos, ter, às vezes, um bom humor, porque tem magnésio, a molécula da felicidade, está aí nas folhas verde escura, no ora pro nobis, na taioba, na urtiga. Tem gente que não come verde, ou acha que o verde é alface. E alface, a maioria não são nem verde. A alface americana é praticamente amarela ou branca, e só tem, se for hidropônica, então, às vezes só tem água e NPK. Mas a planta não é isso, a planta é boro, a planta tem que ter micronutrientes, zinco, selênio, rubídio e outros elementos que às vezes a gente não sabe nem para quê, mas às vezes tem uma importância, é que a ciência não desvendou ainda, né? Acabou de ser descoberto, entrou na tabela periódica ontem, né? E os laboratórios estão desenvolvendo tecnologia para isso. Mas como o ser humano sempre comeu o que a natureza nos deu, então vamos comer. E quanto mais natural, quanto mais selvagem é a planta e o animal, via de regra, mais nutritivo eles são. Porque eles têm uma alimentação que eles queriam. É aquilo que o Michael Pollan fala, não importa o que você come, importa o que come o que você come. Então você está comendo uma galinha, mas a galinha de granja, ela acabou comendo só milho, soja, não sei o quê, um resíduo de agrotóxico, né, que sempre tem, e vai se perpetuando na cadeia. Agora, se você come uma galinha caipira, que além do milho transgênico, que seja que a gente dá, mas ela também comeu minhoca, ela comeu larva de mosca, ela comeu casca de banana, ela comeu banana podre, ela ciscou o cocô do coelho, né, então é toda uma sinergia de uma alimentação biodiversa que já fazia parte da alimentação desses bichos. Né, os vermes de solo que ela come, que não tem nada de nojo, né? Na natureza não tem nojo, na natureza não tem lixo. É nós que temos coisas nojentas e geramos passivos ambientais. A natureza não faz isso. Na natureza tudo se recicla, tudo se reutiliza, tudo se reinventa. É o ser humano que acabou gerando isso aí. Então as punk têm essa importância social, nutricional, né? E essa importância cultural e uma importância ecológica, de manter a saúde das pessoas, a saúde da água, a saúde do ar, a saúde do solo e a conservação da natureza, inclusive preservando as demais espécies. Ou seja, mesmo que a indústria farmacêutica talvez não tenha interesse nisso, a indústria alimentícia menos ainda, porque tem gente aí que é autônomo. Tem gente que hoje virou autônomo. Ele compra o quê? Só o básico, é o azeite de oliva que ele não consegue produzir, é o açúcar, e mesmo o açúcar, às vezes ele tem a banana d'água tão doce que ele desidrata ela e ela vira até uma fonte de açúcar, pelo menos para suco, para vitaminadas, para coisas assim. Ou seja, não interessa muito, porque uma pessoa que produz punk não precisa nem comprar semente. As plantas produzem suas próprias sementes. Se eu planto araruta hoje, eu tenho araruta pro resto da minha vida a partir dos rizomas semente. Ora pro nobis.
né? As pessoas urbanas que ficam pagando R$ 50 numa estaca de ora pronobis ou de cipó a alho. E talvez até valha o investimento, uma vez que você não tem acesso a ele. Mas você plantou uma única vez, você vai poder vender aquela ora pronobis para as pessoas por R$ 2, R$ 3 a mudinha, ou dar de graça, às vezes, para quem compra o ora pronobis seu, você se torna autônomo. E isso talvez não interesse a agronomia linear e cartesiana. E claro que as pessoas vão perceber, como já perceberam com a alimentação saudável e com a agricultura orgânica, nichos de mercado. Então, em breve, as grandes indústrias de mudas, os grandes viveristas, as grandes indústrias de semente vão estar produzindo e talvez querendo até patentes e se apossar dessas coisas. Mas é que eu digo, no fundo, as punk... mas as punk estão muito gourmetizadas, muito elitizada. Pode até que seja, mas não é o fato de um grande chefe falar no rádio, na televisão, na internet, do peixinho da horta, que você precisa pagar uma fortuna por ele. Você planta na sua casa e ninguém vai poder te proibir. O picão preto e o picão branco está no terreno baldio. Se você não sabe identificá-lo, é um analfabeto, uma analfabeta botânica, aí é outra história. Se você não tem disposição de pegar o carro, a bicicleta ou fazer uma corrida até um parque ou uma periferia da cidade, um lugar que tem um pasto abandonado para tirar folha de açapeixe e fazer um tempurá de açapeixe na sua casa, é uma coisa. Aí você pode pagar R$ 5, R$ 10, R$ 50 o quilo, que, aliás, não é caro, porque é o preço, né? Se você é o preço justo de quem foi lá catar, processar, e ninguém compra 1 quilo. Às vezes a pessoa compra 100 gramas de folha, 200 gramas, então é mais ou menos o preço, dependendo do produto. Mas você pode ter de graça, se você tem coragem de plantar ou coragem de fazer o extrativismo florestal, rural ou urbano, que até na cidade você pode fazer extrativismo, né? Às vezes tem terreno baldio, tem aquele mangará que cresce por cima do muro do vizinho, né, que está chegando na calçada, e às vezes ele nem vai usar, então não é nem um roubo, é simplesmente uma colheita urbana de uma coisa que a maioria das pessoas não iam utilizar. Tá bom? Ótimo. Ótimo. Professor, e agora a gente pergunta, há risco de intoxicação com punks por desconhecer o preparo de alguma planta? Nossa, é um risco enorme. Inclusive, semana passada, eu recebi uma família aí de Minas Gerais, de BH, né? Um amigo está aqui no WhatsApp, já até divulguei no nosso curso. Eles pegaram uma planta que até hoje a gente não sabe qual é, foi mandado por um botânico renomado da Exalc de Piracicaba. Ele mandou para mim, eu vivo recebendo esse tipo de demanda do professor Vinícius Castro Souza, né, um botânico famoso, autor desse outro livro aqui, ó, que é o Botânica Sistemática. Ele colabora no Ciatox de forma voluntária com o pessoal do Instituto Butantan e vira e mexe, mas não é só por minha culpa. As pessoas já morriam ou já se intoxicavam com planta antes de ter eu e um exército de punkeiro aí falando de punk. Então, muito antes, né? Sempre teve gente que comeu folhas e que quer, e tal. Então, eles acharam aí num terreno baldio de Belo Horizonte uma planta levemente parecida com Ora pronobis, uma prova que Ora pronobis não é convencional, né? Tanto que as pessoas, mineiros, uma família, foram 5 pessoas, parece. 2 adultos, 3 crianças que foram hospitalizados e tiveram uma síndrome atropínica, que é de atropa, né? Atropa belladonna. Até vocês podem pesquisar melhor isso aí. O que é a síndrome atropínica? Mas eu não pesquisei, mas eu interpretei que tem o olho caído, não sei o quê, que é o efeito da atropa belladonna, que é aquela solanácea. E depois, realmente, o meu palpite para a identificação dessa planta, que a foto estava meio desfocada e vegetativa, mas o meu palpite, que foi até acatado pelo Vinícius, é de ser um cestrum, uma coerana, uma solanácea. Essa família, ninguém morreu, mas ficaram hospitalizados, porque achavam que estavam comendo Ora pronobis e comeram uma planta errada. E não tem 15 dias isso. Agora, mais recente, sexta-feira passada, se não me falha a memória, 6 horas da tarde, eu dirigindo na chuva, resolvi pegar o celular assim no sinal, estava lá mais um pedido de uma criança que tinha sido intoxicada em Brasília, mas claro, aí era uma criança, que não foi querer comer de verdade. Uma criança, acho que de 2, 3 anos, que botou na boca uma folha de uma Alocasia cuculata, que eu identifiquei e dei o retorno para a pessoa. Então, até isso a gente tem prestado esse tipo de serviço.
E a criança, claro que era uma agressão mecânica e ela não conseguiu comer, cheio de rafte de oxalato de cálcio, mais um veneninho que tem junto, mas como é uma dor infernal, ninguém ninguém consegue nem se suicidar, eu acho, comendo folha de comigo ninguém pode, né? Ou dessas, porque é uma dor infernal, acho que, né, ninguém consegue. Mas é um acidente que leva edema de glote, que leva edema da boca, e claro, se a pessoa insistir ou for muito sensível, pode morrer por um efeito secundário, que é edema de glote, se não tiver um tratamento rápido, né, alguém ali que faça um atendimento. Então, o risco existe. Então, o que eu falo, se você é analfabeto botânico, não saia depois de assistir essa entrevista comigo ou de comprar o meu livro achando que todas as plantas são comestíveis. Realmente são poucas plantas que são altamente tóxicas, mas tem várias que são levemente tóxicas, né? E tem aquelas que são altamente letais, como a espirradeira que tem em qualquer rua de BH, o Nerium oleander, que tem a oleandrina, que é uma das substâncias mais tóxicas do planeta. Diz que uma folha pode matar um ser humano. Então, assim, não dá para brincar. Então, se você é analfabeto, compre o meu livro, baixe a minha tese, mas comece a comer aquilo que o feirante está vendendo. Um feirante sério, né? Um agricultor de verdade que geralmente não é analfabeto botânico. Ele pode ser analfabeto na língua inglesa, ou na língua espanhola, ou até no português. Né? Esse é o capial lá, o matuto, mas ele sabe diferenciar o joio do trigo. Ele sabe diferenciar o que é ora pronobis do que é coerana. De longe, a 100 km por hora. Eu, por exemplo, às vezes dirigindo a 100 por hora, eu vejo uma planta e eu sei o que ela é, porque as plantas são poluição visual. Quem sabe ler, lê um outdoor dirigindo, conversando, porque é poluição visual. E quem sabe ler as plantas, lê. Eu estou aqui olhando, eu arrepio até de falar isso, né? As plantas para mim são poluição visual. E claro, eu não conheço todas. Aquelas que eu não conheço, eu fico doido para querer conhecer. E aí eu procuro um botânico mais experiente do que eu procuro um livro, eu fico curioso. E é claro, algumas eu nunca identifico, né? Mas o grosso a gente não vê como uma coisa verde. Eu estou olhando e eu sei que é um jambo, que é um Syzygium malacense, que é uma mirtácea. E eu não faço nenhum esforço para isso. Ele é automático, né? E é isso que eu falo para os meus estudantes. O meu objetivo é que as plantas funcionem como poluição visual. Você não pode ver uma planta, independente dela ter 5 centímetros de altura ou 40 metros de altura e 2 de diâmetro, elas são ser vivos importantes, têm um papel na calçada, têm um papel na natureza, em qualquer bioma que ela estiver, sendo comestível ou não. O fato dela ser tóxica não significa que você tem que erradicá-la. Você pode até erradicar porque você tem um filho pequeno, tem um cachorrinho que pode comer naquele ambiente. Mas na natureza ela é importante. Você não come, mas tem uma lagarta que come. Então, nem tudo que lagarta e ave, passarinho come, a gente pode comer. E vice-versa. Por isso que a gente fala, água que passarinho não bebe. Nós bebemos cachaça. Os animais, em geral, não bebem. Nós comemos pimenta. Nós comemos um monte de coisa que os animais não comem. Ou alguns animais não comem. Porque a gente tem que botar a fermentar, a gente tem que cozinhar, a gente tem uma rota metabólica diferente. A gente tem um cérebro desenvolvido para saber que determinadas coisas não podem ser feitas. E tem coisa que a gente come, por exemplo, salsa. Todo ser humano, via de regra, come salsa. Cavalo e coelho, se comer salsa, morre. Não. Então, assim, né? Não é qualquer coisa que a gente come, que o cavalo come, que eu posso comer. E se o cavalo resolvesse me imitar e ficasse comendo salsa, ele vai ter uma crise de flatulência e ele pode meio que quase que explodir. E ele não sabe tomar... Como é que é o nome lá? Simeticona, esse negócio. Né? Ele não sabe isso e nem tem uma farmácia e um monte de farmacêutico que estão, sei lá, 100 anos pesquisando para tomar esse negócio aí, que é esse princípio ativo que a gente compra ele num vidrinho lá para quando está com uma barriga tufada. O cavalo não. Ele vai explodindo, ele tem uma crise de cólica e tal. Então, né, várias regras. A arara está comendo um fruto maravilhoso lá no mato. Eu vou comer. Não, a arara come terra. A maioria dos seres humanos modernos não come mais terra. Os do passado comiam, porque a terra absorve,
várias partículas de veneno e carreia, isso sai pelo trato digestório de papagaio e arara, que come frutos altamente tóxicos. Então, nem tudo que passarinho come a gente pode comer. No máximo, os animais mais próximos, a gente pode se inspirar nos macacos, no chimpanzé, no suíno, né, no porco, mas mesmo assim não é regra. Galinha, então, come qualquer coisa, porque não tem nem papila gustativa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, o risco de intoxicação existe. Então, se você é analfabeto, eu recomendo que você coma, mas coma com segurança. Coma aquilo que alguém mais experiente que você, de verdade, está dizendo. E se você ainda desconfia, fala, coma primeiro. Porque às vezes tem gente que pode ser até mal intencionado. A pessoa fala da boca para fora que é comestível, e daí? Não, então vá na feira e comece a encomendar do agricultor. Fala, seu João, me traz serralha. Eu não quero comprar couve por um mês ou por um ano. Né? Eu sempre falo, tira um ano sabático de algumas coisas. Deixa de comer pimentão. Ou melhor, deixa de comprar. Eu acho que comer, é igual eu falo, eu como, mas eu não compro. Eu até como. Se eu for na sua casa e tiver, eu como. E eu não vou ficar catando. Eu só não como camarão porque eu sou alérgico. É a única coisa do planeta que eu não como é crustáceo. Né? Porque eu tenho alergia. Crustáceo e alguns insetos que têm a mesma enzima, ou a mesma proteína que tem na quitina e outras substâncias que tem em camarão. Não sei qual é o meu problema. Eu sei que eu tenho uma alergia mortal a crustáceo. Então, aí alguém vê eu comendo moringa, vai comer moringa e passa mal. A moringa é tóxica. Não, a moringa é tóxica para você, mas não para mim. E para 90%. Tem gente que tem alucinação quando come kiwi. Kiwi é uma das plantas que mais causa alergia no planeta, mas você não deve ter alergia a kiwi. Eu não. Mas tem gente que tem visões alucinógenas quando come kiwi. Mas, então, assim, você não pode... Eu não posso dizer... Se eu morrer com camarão, posso morrer, não é porque o camarão é tóxico, é eu que tenho uma sensibilidade gravíssima. Então, tem gente que tem alergia a arroz. Médico, inclusive. E eu conheço a pessoa. Eu conhecia de literatura, depois conheci já 2 pessoas que são alérgicas. Tem um que tem uma alergia mortal a arroz. Se ele comer arroz, ele vai para o hospital. É verdade. Pode pesquisar na literatura médica. E esse médico que eu conheci lá em Caxias do Sul é médico. E ele, coincidentemente, não pode comer nada que tenha farinha de arroz. E que tenha arroz, que tenha leite de arroz, óleo de arroz, nada. Então, qualquer planta pode causar intoxicação para pessoas sensíveis. Que tem intolerância, que tem reação alérgica, que tenha não sei o quê. Tanto, seja convencional, seja não convencional. Então, primeira vez, agora, via de regra, isso não é para assustar ninguém. 99% da população não vai ter alergia à urtiga cozida. Ele tem alergia à urtiga na pele. Porque aquilo é uma agressão mecânica e tem uma microagulha que introduz um ácido fórmico, histamínico, não sei o quê, não sei direito o nome, que causa alergia. Mas isso é 99,9% da população é sensível à urtiga. São pouquíssimas pessoas que podem bater urtiga que não vai ter nada. 99,9% não vai ter. Mas a partir do momento que você refogou, fritou a urtiga, você destruiu o tricoma, destruiu essa substância, ela não tem nem como inocular. Acabou. Então você pode e deve comer. Agora, eu nunca conheci, mas provavelmente, mais cedo ou mais tarde, aparece alguém que tem alergia à urtiga, a comer urtiga, ou a beber suco verde de urtiga. É possível. Eu desconheço ainda, mas é possível. Sim. Respondi, Pedro? Respondeu sim. Tá aí a importância da alfabetização botânica, né, professor? Claro, por isso que vocês odeiam botânica lá na farmácia, né? A maioria dos farmacêuticos odeia botânica, a maioria dos biólogos odeiam botânica. Por quê? Porque ela é muito nome. E a maioria de vocês, a botânica é para ajudar vocês a evitar o Alzheimer, né? Então, a partir do momento que você mostrar, não só pela alimentação, mas pelo exercício de você estar num ponto de ônibus, estar dentro do ônibus, estar no trem, no metrô, e você ficar olhando para as plantas, porque as plantas são onipresentes. Mesmo na selva de pedra do bairro mais urbano de BH, tem planta. Tem uma planta na calçada e você esbarra com aquela árvore. Você tem que olhar para aquela árvore e fazer uma pergunta: que árvore é essa?
Por que o programa da Regina Casé faz tanto sucesso? Um pé de quê? Porque toda mulher, principalmente mulher, gosta muito de planta. Mas não é só mulher, homem também. Né? Todo ser humano, em geral, tem curiosidade das plantas. Mesmo que ele não goste de comer, ele acha bonita a flor. Qualquer pessoa minimamente sensível vê um beija-flor numa flor, se sensibiliza, se comove. Então, assim, as plantas são onipresentes. E você usar a memória para tentar diferenciar uma planta da outra, ajuda a exercitar o cérebro. Então, eu brinco que botânica evita Alzheimer. Porque você está sempre botando o cérebro para funcionar. Os nomes são nomes. Você tem que incorporar algum deles. E aí, os farmacêuticos, talvez, a partir desse vídeo, do projeto de vocês, quem sabe ele vai começar, inclusive, a olhar a professora de botânica ou o professor de botânica como alguém menos chato, menos enjoado, né, de ficar falando lá todas as áceas da vida, aquele monte de ácea, fabácea, alismatácea, né, amarantácea, poácea, fabácea, o leguminose, o palme, que todas elas terminam em A, e aí você vai falar, pô, não, a botânica é importante. É o que diz aquele filme, O Capitão Fantástico, que quem nunca assistiu, recomendo que assista, né? Aí sei lá, Netflix, qualquer lugar deve ter, o Capitão Fantástico, que ele, em algum momento ele fala para a irmã dele, ó, conhecimento de uma planta comestível não é supérfluo. Na realidade, se vocês se perderem num pasto aí, não estou falando nem na floresta amazônica, no meio do Pantanal, no meio do Cerrado, no meio de qualquer lugar do Brasil e do mundo, aí você vai ver o que é o importante conhecimento botânico. Até para papel higiênico alternativo, você vai precisar de uma folha. E se você é muito bitolado e muito distante da natureza, você vai ver o quão importante é a natureza para você. Então, a botânica ela é importante para o mega empresário, para o presidente da república, para o rei, para a rainha e para a população mais pobre possível, né? Para você saber o que usar como remédio, o que usar como papel higiênico alternativo numa situação de caminhada na floresta, né, de um turismo ecológico, que às vezes você foi despreparado, todo mundo já passou por isso ou vai passar e vai precisar, todo mundo, em algum momento vai passar, a não ser que você for aquele que só vive em shopping 24 horas por dia, né? Então, assim, a botânica é vida, por isso que ela é a única ciência do mundo que eu conheço que não tem logia. É farmacologia, é biologia. Dentro da biologia, todas as subciências, as sub-áreas, né, vamos chamar assim, para não ser antes que me crucifixe. Todas as áreas da biologia têm logia no nome, né, que eu saiba. Na agronomia, quase ela, ou é logia ou é grafia. Que eu conheça, é a única ciência que não tem logia, porque é a ciência primordial, é a botânica. Ninguém vive sem planta. Você pode, toda a nossa história, você nasce com as plantas e morre com as plantas. Nasce, cresce, vive, sobrevive e morre com as plantas. Né? Os animais não, necessariamente, mas o seu berço é de madeira, via de regra. A sua papinha aos 6 meses de idade é 90% vegetal, ou 100% se a sua mãe, seu pai é vegetariano ou vegano. Né? A sua mãe ganha flores quando você nasce do marido, da avó, né? Sempre é planta. A sua fralda é de amido, o seu absorvente feminino é amido de milho para absorver, expandir, né? Então, assim, no fundo, você não vive sem planta. A roupa, mesmo sendo sintética, tem uma parte de algodão. Quando não é 100% algodão, e quando é de seda, é do bicho da seda que comeu a amora, só a amora para produzir. Então, assim, não existe nada sem planta. E o dia que você morrer, via de regra, o seu caixão vai ser de madeira e você vai, se você for bem querido na universidade aí, professor, empresário, vai receber uma coroa de flores, que é só flores. Então, assim, as plantas é isso. Nos momentos tristes você ganha flores, nos momentos felizes você ganha flores. A gente come flores, a gente come folha. Então, se as pessoas simplificarem isso, mesmo os biólogos, agrônomos, engenheiros florestais, farmacêuticos, médicos, arquitetos que estudam a botânica aplicada à arquitetura, a botânica aplicada ao paisagismo, vai olhar com outro. Eu falo para os meus estudantes de paisagismo, gente, vocês não fazem paisagismo de cachorro, né? Vocês não fazem paisagismo com pedra. As pedrinhas até entram, a areia, mas paisagismo é planta. Então, a coisa mais importante para o paisagista é o conhecimento botânico.
a coisa mais importante para alguém que trabalha com química de produtos naturais. Claro que tem gente que trabalha com fungos, com bactérias, com alguma outra coisa, mas o grosso é planta. Quase tudo que a gente usa hoje na farmácia, originalmente foi descoberto das plantas. É só pegar os artigos científicos que está lá. Doenças cardíacas, tantos por cento. Doença de pele, doenças gastrointestinais. Tem aqueles gráficos de pizza. Todas essas substâncias originalmente vieram das plantas. Então, planta é vida, por isso que a botânica não tem logia, ela significa ao pé da letra pasto, comida. E em latim é chamado de ciência amabilis, que é uma ciência amável, né? Aquilo bucólico do dia a dia. Então, botânica na veia, punk na veia, e comecem a olhar as plantas com outros olhos, tanto nas feiras, no supermercado, e compre as coisas mais esdrúxulas, mais não convencionais que você encontrar no seu dia a dia, inclusive gerando demanda. Isso vai ser muito legal, inclusive depois da pandemia, quando você fizer uma festa, aí com a galera da faculdade, na sua casa ou no ambiente coletivo, fala, não, vamos incorporar as punk. Claro, ninguém vai deixar de beber vinho, cerveja e cachaça, mas por que não uma caipirinha com folha de siriguela? Caipirinha não é só com limão, né? Então, caipirinha com limão, com abacaxi? Não, também. Mas caipirinha com siriguela, com a fruta da siriguela, com a fruta do coquinho azedo, do butiá, do gerivá, né? Com a folha da cana de macaco ou da cana do brejo, com a folha azedinha da siriguela. Por isso que a siriguela está no livro punk, porque a fruta as pessoas até conhecem, mas boa parte da população não sabe que a folha pode ser comestível, pode virar um suco verde, um suco de clorofila, riquíssima em magnésio, para te trazer benefícios diretos e indiretos. Então é isso que você faz, porque não adianta fazer esse documentário e você não incorporar. Então, a partir do momento que você falar, vai ter uma festa na casa do Pedro, aí você fala, não, eu vou levar a caipirinha de tal mato, né? E todo mundo vai beber, porque é o que eu chamo de suco verde turbinado. É aquilo que dá barato, que dá ânimo, e ao mesmo tempo você está ingerindo o nutriente daquela folha que você bateu com cachaça, passou na peneirinha, adicionou gelo, açúcar, e você tem um drink verde. Então isso é uma revolução, né, de você realmente dar o exemplo e começar, não bitolado, né? Eu, por exemplo, sou onívoro, como qualquer coisa praticamente, não compro qualquer coisa, mas se precisar como, mas diversifico ao máximo minha alimentação. E a forma de trazer para a trivialidade da cozinha, ou seja, para a convencionalidade, é isso. Na festa do seu aniversário, vai ter coxinha comprada a cento da vizinha, que é baratinho? Pode ser. Pelo comodismo, pela falta de prática na cozinha, vocês compram. Mas você poderia fazer um pastel de forno com recheio de jaca verde e carne moída. Ou jaca com queijo, né? Ou folha de ora pronobis com manjericão e cúrcuma, né, vegano no caso, ou com ovo cozido, ou banana com alguma geleia de cupuaçu. Ou seja, é só ter ousadia e fugir dessa coisa que as pessoas acham que tem que ir 52 vezes por ano à feira só para comprar banana, né, e laranja. Então, punk é realmente uma situação bastante estratégica das pessoas repensarem seus hábitos alimentares, repensar o que compra e gerar demanda. A partir do momento que você começar a comprar picão na feira, ou botão de ouro, o picão branco, o agricultor lá vai deixar de capinar aquele picão, porque ele vai agregar valor. Um negócio que para ele era uma praga, uma erva daninha, um mato, vai virar uma verdura. E aquilo vai dar, às vezes, uma receita para ele por feira de R$50, de R$100 ou mais. Então agrega esse valor, você vai ter um pastel temperado com picão branco, que é o melhor tempero para pastel, e que aqui em Manaus não tem, porque aqui é calor, mas em Minas tem, que é lugar mais frio e alto, cresce em qualquer lugar, que o pessoal chama de fazendeiro, picão branco, guasca, a galinçoga parviflora e galinçoga quadrirradiata. Então é isso. Mais alguma coisa, gente? Só para a gente finalizar, então, professor, porque você conseguiu
Você está com o horário em cima, né? Mas você conseguiu abranger bastante coisa. Faz praticamente tudo. Não, mas eu estou à disposição, não vamos deixar nada em aberto, não. Sim, só para a gente finalizar, então, você já deixou mais que claro para a gente a relevância, né, da preservação da biodiversidade em relação às punks. E aí a gente queria saber de você, qual você considera mais importante? A disseminação do conhecimento e cultivo das punks ou a manutenção do consumo restrito para preservar a cultura local? Assim, só para a gente fechar esse raciocínio. Não, é uma pergunta bem complexa e capciosa, mas eu fico com a primeira opção. Eu acho que a cultura, o conhecimento é dinâmico. Não existe populações tradicionais. Né? Na etnobotânica a gente discute bem isso. A cultura não é o fato de você ser mineira e passar a comer Vitória Régia da Amazônia que você vai deixar de ser mineira. Né? Não sei se foi esse o raciocínio que você fez. Então, assim, não, eu sou de Minas, eu só vou comer queijo canastra com jiló, quiabo e ora pronobis. Não. E doce de leite, e carne de boi e tripa de galinha frita. Não. Não é o fato de você comer Vitória Régia, de você comer kiwi, que você deixa de ser mineira. Né? Então, na realidade, a cultura alimentar, a cultura humana, seja ela de populações ameríndias tradicionais, ela é dinâmica. O fato de um indígena estar com um celular ou dirigindo uma Hilux, ele continua sendo um caingangue, ele continua sendo um baniwa, se ele tiver essa oportunidade. E o fato de você ir lá para a África e morar lá numa tribo na Nigéria, ou na capital, né, você continua sendo brasileiro, por mais que você incorpore a cultura e os hábitos alimentares, às vezes até hábitos sociais daquela população, porque você já está lá há 10 anos, 20 anos, vai morrer lá talvez. Mas você continua tendo a sua... O ser humano, ele é heterogêneo, né? Então eu fico com a primeira opção. Eu acho que temos que... A cultura alimentar ela era dinâmica. A maioria dos povos não tomava Coca-Cola. Por que eles passaram a tomar Coca-Cola e comer fandangos e militos, né? Porque é uma incorporação dos ultraprocessados na alimentação. É ruim? É ruim. Aí os estudos vêm mostrando e a gente está revertendo. Mas eu acho que a ideia é fazer esse contraponto. Então a ideia das punk é aquilo que eu falei. Não é dividir, não é substituir, é somar, é diversificar, é regionalizar. Então, claro que eu não recomendo. O pessoal de Minas Gerais não vai comer Vitória Régia. Ou vai comer se algum empreendedor aqui de Manaus começar a empreender no cultivo, no manejo racional e invasar a Vitória Régia e fazer picles. E mandar picles de Vitória Régia em salmoura, sumomono de Vitória Régia, para vocês comerem aí, como o Chile manda aspargo para a gente comer aí e aqui. Né? O Sul manda vinho para eu beber aqui em Manaus e a gente poderia mandar farinha de pupunha, sorvete de Tucumã, sorvete de Buriti. Por mais, claro, que a gente apregoe, é um princípio da agroecologia, o consumo local, com ciclos curtos. Mas nada impede também da gente ter uma certa expansão na medida do possível, né, dentro dos princípios ecológicos aí do bom senso. E, claro, a sua alimentação do dia a dia, aquilo que pode ser produzido facilmente na sua região. Esse é o básico. Então, se eu entendi bem, a minha resposta é a sua primeira pergunta. Diversificar ao máximo, comer o máximo de coisa do mundo inteiro. Porque punk não é brasileira, punk é do mundo. Então, assim, se eu tenho uma planta da Austrália, mas ela é adaptada aqui no Brasil, se eu tenho uma planta do Sudeste Asiático, jambo, por exemplo, jambo rosa, claro que eu vou comer o jambo. Né? E o jambo é punk, porque ele é mal conhecido no Brasil, até como frutífero, sem falar das flores, sem falar da folha. A manga é uma planta altamente convencional, né? É indiana, mas está cheio da mangubá aí em Minas Gerais, não só manga espada, mangubá famosíssima na região de Ubá, e em vários lugares do Brasil e do mundo já estão se cultivando mangubá, mas a manga também pode ser punk, porque a folha jovem pode ser usada para fazer xarope medicinal, antitussígeno, mas também nutracêutico e entra na categoria de alimento, e pode ser comida, a folhinha bem novinha. A manga verde é um uso não convencional para os brasileiros.
Você descasca a manga, pega a manga verde, bem novinha, o caroço está até mole ainda, se for o caso, bota na estufa, desidrata, moe e faz aquele pó indiano, que é uma delícia para empanar e fazer tempurá de manga verde, né? Então a manga, se eu escrever um próximo livro, ela vai estar no livro, como uma planta alimentícia convencional que tem partes e forma de preparo que 99,9% dos brasileiros não sabem. Quem sabe isso? Quem comprou livros da cultura da alimentação indiana, quem foi para a Tailândia, quem foi para a Índia, né? Que é nada da população brasileira, né? Então a minha resposta é a sua primeira opção: diversificar ao máximo, fugir da monotonia, deixar de comprar a mesmice, tirar ano sabático de plantas campeãs da Anvisa de agrotóxico, como pimentão, né? Até o tomate você não precisa comprar. Você pode até comer um x-salada na rua aí, de vez em quando, mas você não precisa levar ele para dentro de casa. Você tem alternativa, você pode fazer molho vermelho de melancia, de araçá, de pitanga, de acerola, molho roxo de jussara, de açaí, molho verde de taioba, que é uma delícia. Quem diz que macarronada, o molho vermelhíssimo de marmelo, de ciruela ou caferana, que é a buncose armeniaca, uma malpighiácea que está no livro. Então, gente, as punk é o que eu sempre termino. É um prato cheio para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, para o empreendedorismo, para gerar emprego, gerar renda, né? Gerar autonomia do homem e da mulher do campo e até da cidade, na agroindústria, na indústria, né? No extrativismo rural, florestal e urbano, e um prato cheio para pesquisa, né? Quantos mestrados, quantos doutorados, quantos livros, quantos conhecimento pode ser produzido a partir do estudo químico, nutricional, farmacológico dessas plantas alimentícias não convencionais, que realmente, por mais que eu fale disso praticamente todo dia, que o livro tenha um best-seller nacional, 50 mil exemplares vendidos, foi traduzido para o francês, só não foi impresso ainda, espero que o projeto não pare, mas está pronto praticamente, só falta a Guiana Francesa liberar lá o recurso e a autorização para a impressão, né, da primeira versão aí do livro em francês. Espero que outras instituições, poderia ser traduzido para o espanhol, para o inglês, mas muito difícil. Então é isso, né? Tá saindo muitos trabalhos aí dos colegas no Brasil inteiro. Então, punk na veia, né? Comecem a comer e pesquisar, plantar, valorizar. E sucesso aí para o projeto de vocês, parabéns para a equipe toda, né, dos voluntários, dos bolsistas, dos professores, pelo English Food, e espero que o acrônimo PUNK, assim como o DNA, seja incorporado, né? A gente não fala ADN, a gente não fala SIDA, né? Então o PUNK eu tenho recomendado, e todo artigo que eu reviso eu tento estimular as pessoas a manterem até em inglês, dizendo que é punk, que em português significa isso, né? Escreve lá em inglês e mantém. A gente não tem esse anglicismo de incorporar DNA, de incorporar AIDS em vez de SIDA, né? De ninguém, né? E outras coisas que a gente usa, um monte de acrônimo do anglicismo, de outras línguas que a gente fala. Então, por que não tentar emplacar esse acrônimo tão completo, né? Que permite a comunicabilidade entre as pessoas. Muito obrigado. Professor, nós que agradecemos, tá? Muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter abordado tantos pontos de extrema relevância, né, Pedro? E gostaríamos de agradecer, então, mais uma vez, em nome de todo o projeto, a sua participação, tá? Nós encerramos, então, a entrevista. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Pedro? Queria agradecer, né, a presença do professor, né? É uma presença muito enriquecedora para o projeto, levar o conhecimento da PUNKS para a população, todas as pessoas acessíveis. Maravilha. Obrigada, viu, professor? Obrigado. Então tá bom. Maravilha. Muito obrigada. Foi um prazer, então. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos comer punk, hein? Porque eu tô indo para casa almoçar. Se não tem punk no almoço de vocês aí, saia por aí. Eu tô com medo de comer alface agora no almoço. Não, pois não, é. Não, mas é isso. Tenta incorporar o ideal seria uma punk por dia, mas isso não é tão fácil. Mas uma punk por semana seria o mínimo que vocês têm por missão depois dessa entrevista. Pode deixar. Tá bom? Um abraço, gente. Obrigado, tchau, tchau. Viu? Tchau. Oi. Tchau.
Gostou do assunto? Quer saber mais? Então entre em contato com a gente pelo nosso e-mail e redes sociais. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!